Olá, meu nome é Raquel Ferreira, sou artista plástica e hoje eu vim trazer grandes novidades para você. Estamos vivendo um tempo de pandemia, muito difícil, né? Esse tempo nos traz 50 mil pessoas mortas. Ontem foi o diagnóstico. Então hoje eu resolvi trazer novidade para você, que está em casa, sem fazer nada, indeciso, cansado, entristecido. Trouxe aqui para você um monte de arte diferente para distraí-lo. Então, venha comigo, vamos fazer diferença? Então, você pode escolher qualquer tamanho de tela que você quiser. Essa aqui é 20 por 15. E temos também a tela 25 por 30. Essa tela de hoje, a gente vai estar esboçando. Eu fiz só passei uma mão de tinta branca, tinta à base de água. E nós vamos agora desenvolver o desenho. Então, nós vamos fazer uma base, que é onde vai estar o nosso objeto. E como eu escolhi fazer uma pera, eu vou aqui esboçar uma pera. Você pode esboçar do seu jeito, do seu estilo. Nós já escolhemos todas as cores que nós vamos desenvolver essa pintura a óleo. Então, nós vamos primeiramente fazer a parte de baixo da fruta. Depois nós vamos fazer a parte lá atrás do desenho. Porque se você fizer o desenho primeiro, a fruta primeiro, quando você for fazer os acabamentos na lateral, vai dar a impressão que a fruta está lá no fundo e não a fruta está na frente. Então, nesse momento, a fruta está na frente da mesa, ela está em cima da mesa. Com a fruta em cima da mesa, o fundo, você pode colocar qualquer coisa, uma paisagem ou até mesmo só um fundo negro. Eu escolhi colocar um fundo um pouco escuro, mas com tons de nuvens. Então, para isso, eu vou usar azul cerúleo, um pouquinho de azul cobalto. E vou fazer essas misturinhas aqui com o meu pincel. Logo eu posso já aplicá-la aqui. Lembrando que a primeira parte nós vamos usar aqui a parte da mesa. Então, nós vamos colocar sombra queimada. Um pouquinho mais de sombra queimada. E agora eu vou misturar um pouquinho de sombra queimada com terra de siena e vou fazer um pouquinho só de claridade, misturando os dois aqui para dar a impressão de madeira. Pinceladas de pintura a óleo é sempre importante você fazer na horizontal e não na vertical. Um pouquinho mais de terra de siena. Vou levar um pouquinho lá do ultramar, com um pouco de terra, com um pouco de sombra queimada e um pouco de terra de siena. Mistura, que vai dar um marrom mais escuro
que vai dar um efeito muito bacana. Então, lembrando que, de acordo com a luz que você está vendo, a sombra está por trás dessa fruta. E é assim, varrendo, varrendo aos poucos, distribuindo cores, para dar profundidade. Um pouquinho mais de terra de siena. Que dá a impressão que esses cortes aqui de um pouco de azul mais de sombra queimada mais escuro. Eu posso jogar um pouquinho de sombra natural, olha, para dar esses efeitos de imitação de madeira. Você pode fazer também uma mesa de vidro. Se você for fazer uma mesa de vidro, você tem que colocar um pouco de branco. Continua com terra de siena, lembrando que você vai trazendo as cores mais claras para baixo, que vai dar a impressão que você está trazendo a mesa para frente. Um pouquinho mais de terra de siena, que aqui a gente pode também fazer um outro movimento. Eu posso também jogar aqui um pouquinho do amarelo. Somente algumas pinceladas. E um pouquinho de amarelo nápoles, que vai dar um efeito de luminosidade. Um pouquinho mais de terra de siena juntamente com sombra queimada, que esses dois também dão um efeito bacana. E vai se misturando. Quanto mais escuro perto da fruta, mais a impressão que a fruta chega para frente. Espalhamos bem as tintas e as cores. Agora nós vamos trocar de pincel. Nós vamos usar um pincel de pelo de malta ou pelo de Marta. E vamos somente esparramar essa tinta bem suavemente para que ela se misture. Novamente aqui com ultramar, vamos fazer esse final aqui, um pincel de cerdas duras. Essa parte aqui eu posso usar um pouquinho de sombra natural. Eu posso ir para um pouquinho do azul cerúleo, um pouquinho do branco. Faço uma misturinha. E vamos aplicar aqui. Lembrando que essa parte aqui está com um pouquinho de claridade. Sempre encostado, o objeto tem que ser um pouco mais escuro do que as laterais. Posso acrescentar um pouquinho mais de branco diretamente na cor. E movimentos circulares, geralmente ele dá um efeito muito bacana que dá profundidade de objeto. Profundidade a movimento.
pouquinho de azul cobalto. Desculpa, azul ultramar. Eu vou colocar aqui agora um pouquinho de alaranjado, para dar um efeito meio esverdeado com o azul cobalto. Aqui por baixo, nós vamos colocar um pouquinho de terra de siena. Acabou minha terra de siena. Um pouquinho de sombra queimada. Aqui por baixo do cabinho da fruta é um pouquinho mais escuro, porque ele dá uma sombrinha por debaixo do cabinho. Continua o movimento circular. Vou para o azul cerúleo, misturado novamente com um pouquinho de branco de titânio. E vou clarear essa parte. Vamos clarear essa parte de cima. Então, agora nós vamos trocar o pincel para o pelo de mato. Às vezes você vai fazer uma pintura e seu pincel tá sujo de uma cor escura. Simples. Eu joguei aqui, ó, meu pincel tava sujo. Vai lá na água rasa, ou solvente na água rasa, limpa seu pincel bem limpinho no pano. O pincel tá limpinho novamente. Vai na paleta lá, cor clarinha. Agora nós vamos varrer. Você pode usar também o pituá, que é um pincel específico para liberar cores e misturar cores. Às vezes fica um pelinho, você retira ele. Vai trazendo essa claridade para baixo, como se fosse uma porta aberta. Lembrando que se você tiver aqui numa cor escura, não leve seu pincel até lá em cima, perto da claridade, porque senão você pode escurecer aquele cantinho lá. De acordo com o movimento, vai trazendo as cores para perto da fruta. Observe-se que dá a impressão que você está vendo algo lá no fundo.
Não tem problema entrar um pouquinho da tinta lá, mas evita. Sempre para obter esse movimento em forma de bolinha ou circular. Lembrando que não podemos entrar com muita claridade por baixo do cabinho, porque tem a sombra do cabinho. Vamos escurecer um pouquinho com o azul ultramar nessa lateral. Para o outro lado agora. Essa parte, toda essa parte é bem escura. Então, nós vamos usar aqui ultramar, um pouquinho terra natural ou sombra queimada. Eu posso fazer diretamente com esse pincel pelo de malta, ou eu posso voltar lá naquele pincel de cerdas duras. Olha a diferença. Aqui eu estou fazendo simplesmente a sombra da fruta. Ela pode chegar até lá no cantinho. Limpei o meu pincel. Se você quiser ele bem limpinho, se for mudar a cor bem radicalmente, por exemplo, um azul escuro com um amarelo ou um branco, titânio, você precisa jogar o pincel na água rasa. Vamos para o azul ultramar misturado com o azul cerúleo. E vamos dar continuidade aqui. Observa-se que eu não troquei o pincel, porque eu já tenho o costume de desenvolvimento da tinta. Mas se você não tem, você pode desenvolver com o outro pincel pelo de malta. O pincel cerdas duras. Embaixo da folhinha também tem um pouquinho de escuro, então aqui eu ainda aproveitei um restinho de tinta que tem no meu pincel, que é sombra queimada ou sombra natural com um pouquinho de azul ultramar. Vamos utilizar um pouquinho do branco para clarear um pouquinho somente.
Posso colocar um pouquinho mais de azul cerúleo aqui. Gosto de brincar muito, então eu uso geralmente o meu dedo, e em vez de usar o pituá, o dedo A, e vou fazendo esse movimento para que o fundo fique bem suave, misturando ainda as cores. Trazendo um pouco mais de profundidade para o objeto. Finalizamos a parte da mesa do objeto e o fundo do objeto. Então, na próxima aula, nós terminaremos a pera, ok?